Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram no terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol nasceu, apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. De modo que se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, para nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu no terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e as ilusões da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende.
esse produz fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, num tempo de profundo silêncio, invoquemos o auxílio do Espírito Santo, porque só Ele pode nos fazer compreender tudo que a palavra de Deus nos fala. Rezemos. Amém. Prezado irmão Padre José Falcão, da Diocese de Nazaré, do Pernambuco, a alegria de recebê-lo, visto que você vem até aqui hoje porque recebe a palavra via internet lá na sua casa, todo domingo, como você testemunhou aqui no início da celebração. Tantas irmãs e irmãos acompanham durante a semana via internet a pregação, e nós aqui somos chamados a sermos hoje terra boa que acolhe a palavra de Deus. Desculpe não ter instruído os irmãos, mas o texto do Evangelho que nós ouvimos hoje tem duas alternativas: a fórmula mais breve e a fórmula mais longa. E eu pedi ao Padre José que proclamasse a fórmula mais longa, porque ela explica a primeira parte. E vamos juntos agora tomar o Evangelho de Mateus, conforme o seu folheto, e com a nossa voz ajudar tanta gente que também medita essa palavra durante a semana. Número 9 do seu folheto, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1 até o 9, na fórmula mais breve, como eu lhes falei, do versículo 1 até o 23. Então, domingo passado, nós ouvimos Jesus nos falar que Ele é aquele que com o Pai revela as coisas do reino aos pequeninos e esconde aos sábios e entendidos. Aos grandões deste mundo não é dado conhecer as coisas do reino. Hoje o Senhor ajuda a gente a entender melhor o que são esses pequeninos e esses sábios e entendidos, a quem o Pai esconde as coisas do reino, e os pequeninos a quem o Pai revela as coisas do reino. O texto de hoje, na verdade, é uma explicitação detalhada sobre o que é ser pequenino, para acolher o que é ser sábio e entendido, para ser negado o conhecimento das coisas do reino, dos segredos do reino. Vamos lá? Naquele dia, todo mundo, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. O mar da Galileia é um lugar com uma praia pequena, toda pedregosa. Não é um mar como nós pensamos aqui no Brasil, com aquela costa pernambucana de uma extensão vastíssima de praia, não. A praia do mar da Galileia é uma praia, na maioria, de rochedo e de uma areia mais próxima de lama preta. Mas é uma parte, quando o lago, no tempo da seca, diminui a água, forma uma parte mais extensa, que o povo ia, uma das razões do povo ir para lá, sabe o quê? Os pescadores chegavam
e limpavam as redes e separavam os peixes bons e jogavam fora os peixes ruins. E a multidão ia para lá para pegar a bagaceira da pescaria dos pescadores. Entendido? Vamos ver? Versículo 2: uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Essa multidão é seguramente essa turma de desvalido na beira do mar da Galileia. Já disse aos irmãos que nos evangelhos, quando aparece a palavra multidão, a expressão grega laos sugere aquele amontoado de gente sem pátria, sem família, sem cidadania, sem religião, sem moradia fixa. É o que a gente chamaria hoje de os excluídos. Essa grande multidão reuniu-se em volta dele. E tem uma coisa estranha que eu queria que nós prestássemos muita atenção. Vamos ver? Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. Também no Evangelho, o ficar de pé sugere atitude de prontidão. Mas quando o mestre fala no ambiente da cultura grega, não era muito comum a multidão ou os alunos escutarem o mestre de pé. A fórmula correta dos mestres na cultura grega, que influenciava muito aquele ambiente da Galileia, era: o mestre ficava andando e os discípulos ficavam sentados no chão. Aqui o texto pode dar-nos uma indicação que a multidão está ouvindo Jesus de pé naquela linha. Se não me der logo o que eu quero, eu vazo daqui e vou caçar outro que me dê o que eu estou querendo. Sabendo que essa multidão está naquele mesmo ambiente onde Jesus realizou a grande multiplicação dos pães e dos peixes, também lá no norte, na Galileia. Essa multiplicação foi feita lá mais ao começo do Evangelho, e seguramente essa multidão está atrás de Jesus querendo cesta básica, e não querendo o pão da palavra, mas o pão que alimenta, mas que não derrama suor para tê-lo em casa. Versículo 3: e disse-lhes, todo mundo? E disse-lhes muitas coisas em parábolas. Para lá. Parábola é um estilo literário, uma forma de escrever ou uma forma de falar, que quem fala ou quem escreve ou fala para quem está ouvindo, e os ouvintes se envolvem na cena. A parábola é característico da palavra que, na medida que a pessoa vai contando a parábola, cada um que está lendo ou ouvindo vai se identificando com os personagens, com os elementos da historinha, de tal forma que a parábola é uma história viva. Ela mexe com todo mundo. Ela tem elementos que ninguém que ouve, se tiver interesse, sai de perto dizendo não entendi. Vamos ver a reação? Daqui um pouco a gente volta a essa questão da parábola. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. Juntos, o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Tem 4 tipos de terreno, e um quinto que é um tipo de semeadura, de semeador que sai semeando, e tem 4 tipos de ouvintes, ou 4 tipos de terreno, onde o semeador joga a semente. Então, na parábola de Jesus agora, o exercício que nós vamos fazer é: que tipo de terreno eu sou? Que tipo de terreno meu coração é
para receber a semente da palavra. Vamos ver? Algumas sementes caíram à beira do caminho. Leia. E os passos vieram e as comeram. Para lá. Agora, conforme aquele texto que foi proclamado, tem uma segunda parte em que Jesus explica, que vocês têm aí o folheto, somente a primeira parte do texto. O que é o terreno beira do caminho, onde os pássaros, o semeador passa, semeia, e os pássaros vieram e comeram? Lá na explicação, Jesus diz que esse terreno, a pessoa que escuta a palavra de Deus como uma terra beira do caminho, é aquela pessoa, repita comigo, que ouve a palavra, firma, não a compreende, vem o maligno, rouba o que foi semeado, em seu coração. Quer dizer que a palavra é semeada no coração, mas a pessoa tem um coração, um chão duro, que parece uma beira do caminho onde todo mundo passa carregando os sacos de trigo, de cevada, de arroz, de milho, voltando da roça, e caem aquelas sementes e os pássaros vêm e comem. Primeira pergunta que essa palavra faz é: a minha maneira de acolher a palavra se parece com a beira de um caminho? A palavra que é semeada no meu coração, ela dura? Ou os pássaros vêm e comem logo e voam? Eu escuto a palavra, eu não a compreendo, o maligno vem e rouba o que foi semeado em meu coração? Essa é uma pergunta muito importante para nós. Irmãs, irmãos, tem gente que vem à missa, escuta a palavra, ou escuta na internet, mas na internet tem uma coisa muito perigosa, que na medida que uma pregação vai chegando no final, já sugere 5, 6 logo depois, e mistura tudo, não é? De evangélico, de espírita, tudo quanto é trem. E você pode terminar de ouvir uma pregação na internet e logo vem o maligno, uma outra pregação de outra doutrina que você escuta também, porque o trem está lá ligado e continua. Vem o maligno e você pensa, pode ser interpretado assim também. Porque quando a palavra mexe com a gente, a coisa mais forte que vem em nós imediatamente é o desejo de escutar outra pessoa dizendo: é assim, mas não é só assim também não, pode ser daquele jeito ou daquele jeito. Porque ameniza a exigência de conversão na vida da gente. Segundo tipo de terreno, vamos ver? Versículo 5: outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. A segunda pergunta é: a minha maneira de escutar a palavra, eu me comporto como um terreno pedregoso ao escutar a palavra? Terreno pedregoso é onde não há muita terra. As sementes logo brotaram. Leia. Porque a terra não era profunda. Porque a terra não era profunda. Escutem só, que coisa impressionante. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Versículo 6, continua. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Irmãs e irmãos, quantos de nós escutamos a palavra, mas não temos raiz? De vez em quando aparecem, Padre José Falcão, alguns irmãos numa cidade, numa periferia grande como essa aqui, diferente da sua cidade, que chama?
Casinhas, olha que nome mais lindo para uma cidade onde ele trabalha. Casinhas, Nossa Senhora das Dores, não é? Sua padroeira. Eu já futriquei tudo na internet, o território dele lá. Numa periferia, numa cidade grande como essa aqui, ligada a Goiânia, termina a missa, uma pessoa me chama num canto, desabafa e pergunta: padre, que conselho você me dá? Eu digo para a pessoa assim, põe a mão no ombro e digo: irmão, irmã, você me desculpe te falar, mas o único conselho que eu posso te dar é: se você aceitar, eu vou te encaminhar para os catequistas de adulto, e você vai ficar um longo caminho escutando a pregação da palavra da parte dos catequistas. Eles têm que primeiro preparar o terreno do seu coração, para chegar o momento em que você virá para a celebração, ou abrirá a Bíblia e rezará, e você vai ouvir ou ler a palavra e vai compreender, você vai ter raiz. Antes de preparar a terra do seu coração, não adianta eu te dar um conselho, porque você não tem raiz. Olha o que é o terreno pedregoso na explicação na segunda parte do Evangelho. Repita comigo: terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, não tem raiz em si mesmo, é de momento, chega o sofrimento, ou a perseguição, por causa da palavra, desiste logo. Existe muita gente assim hoje em dia? Nós somos muitas vezes assim? Sabe que esse método que a gente usa na igreja de vez em quando, de fazer encontros, você pega um monte de gente que está com a vida lascada, desorientada, os casamentos em crise, a vida bagunçada, e vai para um lugar e faz um encontro. E naquele encontro tem pregação entusiasmada, efusiva, em que as pessoas celebram, cantam, partilham a vida e choram até, e pula de alegria, e diz que nunca mais vai ser a mesma coisa. Passa uma semana depois daquele encontro, faz um encontro de 50 pessoas, na missa do próximo domingo tem 3, 4. Essa turma que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, emociona, pula, abraça, manda o zap a foto de que está lá no encontro e que foi bonito demais. Não tem raiz em si mesmo. Quantas pessoas vêm à missa por causa dos problemas e quer que uma missa resolva tudo, mas ele escuta a palavra e não tem raiz em si mesmo, é de momento. Procura Deus a hora que as coisas estão ruins e vem correndo porque quer uma bênção extraordinária, é de momento. Eu quero resolver meu casamento, meu filho que está na droga, minha mãe que está doente, meu filho que está doente, é de momento. Chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra. É bacana que Jesus distingue esse sofrimento. Não é sofrimento por causa do pecado meu, das burradas que eu faço pecando. Não é sofrimento por causa da minha mesquinhez, da minha fraqueza, das minhas fragilidades. Não é sofrimento porque o outro fez coisa ruim contra mim, me machucou, me feriu. É sofrimento que vem por causa da palavra. Irmãs, irmãos, dá até medo perguntar, Padre José: será que alguém de nós hoje enfrenta algum sofrimento por causa da palavra? Na maioria das vezes os sofrimentos que nós enfrentamos é tudo por causa das besteiras nossas ou por causa das fraquezas dos outros, mas não é por causa da palavra. Sofrer por causa da palavra é: o Senhor hoje me manda voltar para minha casa, para minha família, e falar do amor de Deus, e perdoar 70 vezes 7,
e ser solidário com quem está sofrendo, e ajudar quem precisa de mim, e perdoar quem precisa de perdão, e amar quem precisa de amor, dialogar com quem precisa de diálogo, de paciência. E aí eu vou para casa entusiasmado para falar com minha mãe, meu pai, irmão, a esposa, o esposo. Mas quanto mais eu ofereço a graça da palavra que eu recebi, mais vem sofrimento por causa da palavra. Aí, o que acontece? Desiste logo. Irmãs, irmãos, vale perguntar quanta coisa eu e você já começamos entusiasmados e já desistimos logo. Se fizer a lista vai ser grande, não vai? Desde regime, né? Desde regime, desde o propósito de não fofocar e não falar mais mal dos outros, desde o propósito de não ter mais preguiça em escutar a palavra de Deus e de rezar. Desiste logo. A minha maneira de escutar a palavra é um terreno pedregoso. Terceiro tipo de terreno. Desculpe. Ouve a palavra, logo a recebe com alegria, não tem raiz em si mesmo, é de momento. Chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, desiste logo. O sol aparece, as plantas ficam queimadas e secam, porque não tem raiz. Você tem raiz? O que é ter raiz? O padre José contava que acha engraçado quando eu falo na pregação da roça. Diz que lá na região dele fala sítio, e os pais dele moram num sítio. Mas nós da roça ou do sítio, o que era ter raiz? Era ter vínculo sólido de relacionamento com a família, não era? Não era? Era ter vínculo sólido com a fé que meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meus tios e parentes professaram e transmitiram a mim, e eu recordava meus antepassados todinhos e ia lembrando que essa raiz vai lá no profundo da terra, porque essa raiz vem de longo. Hoje, se perguntar a nós que estamos aqui na igreja ou que ouve a pregação, quantos de nós ainda têm raízes fortes, herdadas dos nossos antepassados que escutaram a palavra, acolheram, sustentaram perseguição e sofrimento e perseveraram? Terceiro tipo de terreno, versículo 7. Outras sementes, vai igreja, caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. O que são esses espinhos, Jesus? Eu acho que essa explicação dos espinhos é seguramente o terreno que é um tipo de espinheiro. Eu não sei lá no Pernambuco que tipo de espinheiro tem lá, mas aqui no Goiás, para quem já trabalhou na roça, tem aquele espinho agulha. Conhecem? Alguém já trabalhou na roça? Que dá uma moitona grandona de espinho agulha. A gente roça, taca fogo, a terra fica boa demais, porque afofa bem a terra, você planta, mas quando dá a primeira chuva, o espinho brota e cresce muito mais rápido que a planta. Prestemos atenção no que é um terreno que se parece com espinhos. Repita comigo. É aquele que ouve a palavra, mas as preocupações com o mundo, e a ilusão da riqueza, sufocam a palavra, ele não dá fruto. Que terreno é assim hoje em dia? Nós podemos dizer para Jesus, com o joelho dobrado diante da cruz: Senhor, todos nós estamos nessa, não estamos? Quantas pessoas, já disse, repito insistentemente, vem numa celebração,
escuta uma palavra dessa, escuta a pregação. Depois, quando é quarta, quinta-feira, sexta-feira ou domingo que vem aqui na secretaria desesperado, porque precisa falar com o padre, tem que falar com o padre. Aí a pessoa vem e desabafa um trem daqueles terríveis que aconteceu na casa dela, no casamento dela, na família, na saúde de alguém. E aí, as que eu conheço, eu digo: irmão, mas você não escuta a palavra de Deus não? O que é isso, padre? Eu escuto. Você não vem à missa não? O que é isso? Eu estou lá na missa, o senhor me vê sempre, cumprimento o senhor. Irmão, irmã, como é que escutando a palavra de domingo passado, você deixa os acontecimentos da sua casa fazer isso com você? Aí a pessoa arruma a seguinte desculpa, e ela quer, Padre José, que eu autorize ela desabar, porque ela diz assim: padre, foi bonita a missa, foi bonita a pregação, foi cumprida, mas foi bonita. Eu fiz um esforço danado para observar, mas o senhor não tem noção do quanto eu estava cheio de preocupação com a minha família, com a minha saúde, com o meu casamento, com as minhas contas para pagar. Isso existe? Terreno cheio de espinho. Escuta a palavra, ouve, mas as preocupações com o mundo e a ilusão da riqueza. Uma das coisas que a gente mais experimenta aqui no Senador Canedo é uma quantidade enorme de jovens que vêm sozinho, assim na tora, lá do Nordeste, do Norte, do interiorzão de Goiás, do Sul, do Sudeste, mas vem muita gente do Nordeste para cá. Jovens que vêm sozinhos. A gente vê pela forma piedosa. Os nordestinos têm uma maneira muito piedosa de viver a fé. Graças a Deus, o diabo não arrancou isso deles ainda. E a gente vê a forma piedosa da pessoa se comportar. Uma hora ou outra eu pergunto à pessoa: você é novato aqui, não é? Sim. E o que você veio fazer aqui? Ah, padre, lá na minha cidade não adianta não. Se a gente ficar lá não vai subir na vida. E vem para cá sonhando, guiado pela ilusão da riqueza. Para isso, arranca todas as raízes, não é? Rompe com o pai, mãe, os avós, a terra, a região, a religião, a fé, os valores, a cultura. Rompe com tudo, por causa da ilusão com a riqueza. E essa ilusão com a riqueza e a preocupação com as coisas do mundo sufocam a palavra e não dá fruto. Põe a mão no seu coração, inclina a sua cabeça e repita comigo: Senhor, o Senhor conhece tudo. O Senhor conhece tudo. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe tudo. Não permita que eu seja, que o meu coração seja um terreno cheio de espinhos que sufocam a palavra. Não permita que as preocupações com as coisas do mundo, que a ilusão da riqueza, não permita, Senhor, que meu coração seja um terreno pedregoso, que eu não tenha raiz na fé, que eu não vença as tribulações, e enfrente por causa da palavra. Não permita, Senhor, que o meu coração seja um terreno duro como a beira de um caminho. Senhor, prepara o terreno do meu coração, para que nunca mais eu desperdice a sua palavra. Amém. Agora vamos ver o que é um terreno bom. Último terreno, quarto tipo de terreno, versículo 8. Prestemos atenção numa coisa. Olha tanto que essa matemática da palavra de Deus é difícil.
tem 3 tipos de terreno que não presta e só um que é bom. Presta atenção, tanto que é difícil desviar desse trem. Versículo 8. Outras sementes, porém, firma a igreja, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Sabe que uma das coisas que mais tocou meu coração, escutando um grande pregador que marcou profundamente a minha vida, ele disse no fim da pregação 2 coisas que mexeram muito comigo. A primeira é, depois de perguntar várias vezes ao longo da pregação, que tipo de terreno é o seu coração? No final da pregação ele diz, provavelmente o nosso coração tem um pouco de cada um desse tipo de terreno. Nosso coração é dividido em 4 pedaços. Um pedaço é beira do caminho, outro terreno pedregoso, outro espinheiro, e só um tiquinzinho, de 4 partes, uma é terra boa. E é verdade que todos nós temos um pouco disso, não é? E a outra coisa linda que ele falou e me tocou profundamente, prestemos atenção, olha lá. E produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Irmãs e irmãos, eu vou dizer o que ele me falou e eu quero que vocês reajam bem forte, mas bem forte com o que o pregador me disse. O Senhor tem tanta convicção do que é a força da palavra dele, do quanto ela pode produzir fruto em nós, mas o Senhor respeita a fragilidade que cada um de nós é também. Ser terreno bom não é ser terreno bom conforme o agronegócio, a agroindústria, que destrói a natureza todinha, o cerrado, destrói os rios, tudo, lascam máquinas poderosas e adubo químico, fertilizante químico, planta e taca veneno em tudo e mata todo o resto, porque tudo tem que dar 100%. Essa é a lógica do diabo agindo no coração humano, destruindo a natureza. Nessa linha eu li ontem o que os venenos das lavouras no mundo estão provocando a matança generalizada das abelhas. E se as abelhas acabarem no mundo, nós vamos ter um caos de fome no planeta inteiro, porque elas são responsáveis pelo processo mais sábio da natureza, da fecundação das sementes. E os venenos em larga escala estão matando as abelhas no mundo. Mas o pregador disse para mim, para nós que escutávamos a ele, disse: o Senhor ama tanto a gente, respeita tanto a gente, que Ele considera o seu coração terra boa, quando você tem condições de produzir 100, ou 60, ou 30. Se você tem condições de produzir 30, o Senhor considera isso terra boa. Se é uma terra pedregosa, lascada, não é? Lá no sertão, onde chove pouco, e plantou, mas deu só 2, 3 chuvinhas, aquilo que deu o Senhor considera como terra boa e rendeu, e mata a fome dos animais e da família. Mas se é uma terra preta dessas do Bacuri aqui no Goiás, e você planta e dá 100%, também o Senhor considera terra boa. Ele ama você e reconhece e respeita o que você é capaz de produzir. A Ele uma salva de palmas carinhosa, bem forte, um grito de amor a Jesus. Ao menos um pulinho na primeira leitura, vamos lá. Quero tirar um versículo só.
Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10 a 11, número 6 do seu folheto. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente, para o plantio e para a alimentação. Leia toda a igreja. Assim a palavra que sair de minha boca, presta atenção, não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendia ao enviá-la. Aquele negócio de católico que está ficando parecendo cigana, ou macumbeiro jogando os búzios, de fechar a Bíblia e vamos ver o que o Senhor tem para falar para mim. Pá! Tirar a sorte. Isso é macumba, isso não é jeito de católico ler a Bíblia, não. Quando você lê a Bíblia, quando você abre a palavra de Deus, ela tem um propósito. O Senhor diz que a palavra dele realizará tudo o que for da vontade dele. A palavra vai realizar e vai produzir os efeitos que pretendi. Olha a força desses dois verbos: realizará, produzirá o que for de minha vontade, os efeitos que pretendi. Irmã, irmão, se você fez um propósito de ler todo dia um pedacinho da Bíblia para Jesus te abençoar e você conquistar todas as coisas que as ilusões do mundo e da riqueza do mundo vai te ajudar, jogue fora seu tempo, porque essa não é a função da palavra. A função da palavra que o Senhor semeia todo dia, todo domingo no seu coração é possibilitar que Deus realize a vontade dele e os efeitos que ele pretende em sua vida. Amém? Então pare de ler a Bíblia como se fosse um espírita, uma cigana, lendo a sorte. Preste atenção no que o Senhor diz. Ouvi, diz o Senhor, havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam. A função da palavra é produzir conversão, metanoia. Repita comigo: a função da palavra, o efeito maior da palavra, é produzir em mim, conversão, metanoia, mudança de mentalidade, conforme a vontade de Deus, e ter a meta que Deus quer para a minha vida. Amém. Amém. Pegue a segunda leitura para terminar. Não abra a boca não. Tenha medo não. Já que o Padre José Falcão saiu lá do Pernambuco, respeita o esforço. Mais de 2.000 quilômetros, né? Mais de 2.000 quilômetros, não é? Bem mais. Segunda leitura. É uma oração, tá? Não vou nem explicar. Só vamos fazer juntos essa oração. Veja que poder é essa oração. Quando eu falei agora do sofrimento da natureza, a destruição da natureza para o agronegócio, para a cana, para a soja, para o milho, tudo transgênico, não é? Que nem fecunda de forma natural, nem reproduz se os laboratórios decidirem que não é para reproduzir. Você tem que ser escravo da semente que o laboratório vende, do adubo que o laboratório vende, do veneno que o laboratório vende, para comer veneno, os animais e nós, e morrermos, e vivermos sofrendo tudo quanto é doença,
para que os laboratórios produzam os remédios próprios para aqueles tipos de doença que o veneno e o adubo químico produz em nós. Entendeu a lógica do diabo, de Satanás governando o mundo? É o império do dinheiro, é a potência do dinheiro, que escraviza tudo e domina tudo. Vê se é isso que Deus quer para a natureza e para nós. Leia, vamos ler juntos todo o texto? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18 a 23. Bem forte, bem bonito. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até ao tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. Devagar. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Que coisa, né? A natureza geme e nós também gememos. Libertar da escravidão, das máquinas e dos venenos e dos adubos que destroem a natureza. A criação geme e nós gememos. Para terminar, põe a mão no seu coração. Aí na segunda leitura, o final do primeiro parágrafo. Repitam comigo. Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Diga comigo, Senhor, obrigado, porque a glória do Senhor deve ser revelada em nós. A glória do Senhor deve ser revelada em mim. Obrigado, Senhor. Que a sua palavra produza os frutos da sua vontade, que o Senhor pretende. Continue em silêncio, com a cabeça inclinada, com os olhos fechados. Faça do seu jeito a sua oração ao Senhor, pedindo a graça de mudar seu jeito de ouvir a palavra, de acolher a palavra. Que Ele vença tudo que transformou nosso coração em beira do caminho, terreno pedregoso, terreno cheio de espinhos. Que Ele transforme o nosso coração em terra boa e realize a vontade dEle em nossa vida. Que a glória dEle se manifeste em você, em nós. Fale com o Senhor do seu modo. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe
pé. Deixe o folheto no banco. Estenda sua mão aqui para a cruz de Jesus. Reze do seu jeito, ou se preferir, reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, o seu sangue tem poder de amolecer o chão duro do meu coração, o chão duro do meu coração, duro como a beira do caminho, duro como a beira do caminho, duro como o terreno pedregoso, duro como um terreno pedregoso, o chão ruim, como cheio de espinhos, por seu sangue, pelo fogo do seu Espírito, mata os espinheiros que sufocam sua palavra. Senhor, por seu sangue, por seu Espírito, amolece a dureza, a pedra bruta do meu coração. Senhor, por seu sangue, por seu Espírito, transforma o chão como beira do caminho que se tornou meu coração. Senhor, me ajude, me ensine a ouvir sua palavra. Limpe os meus ouvidos, limpe os meus olhos, para que eu veja, para que eu escute sua palavra. Senhor, dê-me sabedoria, dê-me paciência para ouvir a pregação da sua palavra. Senhor, aquela multidão não entendeu, não quis entender a sua palavra. Não permita que eu seja um na multidão. Senhor, transforma-me em terra boa, para acolher a sua palavra. Seja feita a vossa vontade. Realize o que o Senhor quer, hoje e sempre. Amém.